Muitas das decisões que têm dado errado na sua vida, elas são dadas porque você toma por conta própria. Porque você toma baseado em emoção. Porque você toma baseado na pressa, quando deveria, antes de mais nada, ser colocada na presença de Deus. Deus é um Deus que responde. Deus é um Deus que orienta. Porém, ele precisa ser buscado. Por isso, você deveria, a partir de hoje, começar a, antes de tomar uma atitude e antes de tomar uma decisão, colocar na presença daquele que conhece toda a sua história e vai te direcionar para a melhor decisão possível. Nós, seres humanos, temos essa mania terrível de achar que, pelo conhecimento e tempo que vivemos nesse mundo, pelas experiências que vivemos, a acreditar na nossa grande inteligência. A gente tem uma confiança absurda no nosso poder de percepção, no quanto a gente sabe nas nossas vivências. A gente tem uma arrogância tão grande que eu digo que às vezes a gente vai orar para Deus já querendo dar instrução do que Deus deveria fazer, porque a gente sabe o que é melhor pra gente. Spoiler, a gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe da missa à metade. Eu não sei o que é dito na minha ausência. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 a 3 dias. Eu não sei se uma nova pandemia ela pode se instalar. Eu não sei, eu não conheço o futuro. Aí a minha pergunta é: por que, como filhos de Deus, tendo acesso direto ao Pai, podendo perguntar e ser orientado, por que é que a gente não busca a orientação antes da execução? Por que que a gente prefere dar com a cara na porta quando poderíamos colocar na mão de Deus e perguntar se essa é a porta? Por pressa, por ansiedade. Porque no mundo onde tudo é automático, onde tudo acontece de forma assim quase que automática, num fast food da vida, nós também achamos que as nossas decisões precisam ser tomadas na mesma pressa e agenda deste mundo. Só que, como filhos de Deus, filhos amados de um pai que não é pego desprevenido, não é um pai assustado, não é um pai que foi pego com a calça na mão, é um pai que sabe de tudo sobre a nossa vida. Mas na nossa pressa, na nossa arrogância de achar que sabemos, continuamos tomando decisões equivocadas. Ah, porque eu pedi para Deus e Deus me respondeu. Aí você vai ver o pedido da pessoa. Ela tinha que tomar uma decisão a 1, meio-dia e 40 entrou no banheiro e falou: Deus, me ajuda a tomar a melhor decisão. Deus não funciona e não cabe na nossa agenda. E digo mais: decisões que precisam ser tomadas com urgência, para mim, são um não. Se eu não tenho tempo para pensar na resposta, para mim é um não. Eu preciso ponderar. E um carinha que fez isso, e você vê que ele foi muito bem sucedido no que fez, antes de qualquer planejamento, antes de qualquer projetinho na mão, antes de qualquer intenção, ele fez e mostrou pra gente a importância de, antes de tudo, colocar na presença de Deus. E estar pronto para a resposta dele, que pode vir de diversas maneiras. Neemias, ele era um israelita, copeiro do rei. Quando ele está passando por um momento onde Jerusalém está sendo atacada, a terra dele está sendo atacada, onde os pais dele ainda moram, ele não mora mais em Jerusalém, e Jerusalém está sendo atacada, e naquela época as cidades eram todas muradas. Os muros protegiam, não só definiam os limites de uma cidade, como eles protegiam essas cidades. E a gente está falando de um tempo, não muito diferente de hoje, que as pessoas estão brigando por terra. Elas querem conquistar territórios. Quão grande é uma nação? Aquela que conquista os maiores territórios possíveis. E a terra dada por Deus para o seu povo durante todo o Velho Testamento é uma terra que está sempre no alvo da cobiça. É uma terra produtiva, é uma terra muito boa, geolocalizada, muito boa. Então sempre é filisteu, amonita, todo mundo quer essa terra. Onde já se viu que um povo que veio do nada tem uma terra tão maravilhosa. Então você vai ver que o Velho Testamento inteiro é a galera atacando para pegar essa terra. Então os muros eram um tipo de proteção, ainda mais que a gente está falando de uma época onde eram tudo dividido em tribos, não era um país fortemente militar, o povo de Deus. Então existia esse muro em volta e esse muro começa a ser atacado pelos inimigos e vem ao chão. Neemias fica sabendo disso. Neemias lá fica sabendo da terra dele, vem já uma fofoquinha, já corre pra ele e fala: ó, o negócio não tá bom lá, derrubaram o muro, Jerusalém tá toda exposta.
E Neemias fica muito mal com isso. Nessa época ele é, como eu disse, copeiro do rei. Neemias sabe que pode, sabe que poderia ajudar de alguma forma, sente no coração esse chamado de ajudar de alguma forma. Ele não é engenheiro, ele não é construtor nem nada, mas ele sente que precisava fazer algo pelo seu povo. Diferente da gente, que já cataria uns tijolos, já ia rumando para Jerusalém, já ia ligar para alguém, tentar resolver aqui na força do braço. Antes de mais nada, Neemias faz o que todos nós deveríamos fazer. Neemias capítulo 1, no versículo 4. Quando eu ouvi essas coisas, eu sentei e chorei. Ficou mal, porque além de tudo, toda a família dele estava lá. Passei dias lamentando-me. Escute, jejuando e orando ao Deus dos céus. Veja, então eu disse: Senhor Deus dos céus, grande e temível, fiel aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel, confessando os pecados e tudo mais. E aí ele fala que, né, a galerinha lá também não está sendo a pessoa mais fiel à palavra de Deus, tal. E aí ele diz: estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o seu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ele orou dias e noites. Ele jejuou dias e noites. Ele estava desesperado. Ele estava triste. A família dele estava correndo perigo. E nem assim Neemias agiu precipitadamente. Antes de mais nada, ele foi e orou a Deus e pediu a resposta. E sabe como veio a resposta? Porque a gente fica achando que às vezes vai brilhar um letreiro, que às vezes vai vir um sonho muito claro. Ele era copeiro do rei. E ele vai servir o rei no outro dia, depois das suas orações, e ele está muito triste. E diz aqui que o rei nunca tinha visto ele tão triste. E aí ele pergunta: por que você está tão triste? E aí ele vai contar que a terra dos pais dele está sendo atacada, que os pais estão lá, que ele está preocupado e tudo mais. E aí ele pede para o rei se ele poderia ir lá para ajudar. E aí o rei permite. E ali ele tem uma confirmação, porque o rei faz algumas cartas para os governantes, dando essa legalidade para essa viagem de Neemias. E ele tem não só a liberdade, como ele tem a bênção do rei para ele ir reconstruir esse muro em Jerusalém. Ele não agiu antecipadamente. Ele não se deixou agir pela pressa. Ele foi exatamente quando o Senhor confirmou no coração dele que ele deveria ir. E muitos de nós estão pagando o preço de decisões mal tomadas, de decisões precipitadas, porque a gente não para esperar a resposta de Deus. Mas eu tô pedindo a resposta de Deus há muito tempo e ele não responde. E aí aqui eu tenho duas situações que costumam acontecer quando eu ouço esse tipo de coisa. O primeiro, você tá parando para escutar ou você só tá pedindo? Porque tem uma diferença muito grande. Uma coisa é você chegar: meu Deus, Senhor, eu tô passando por essa coisa aqui, Senhor Deus, me responde. Aí você abre ali a palavra, abri aqui, aleatório, tá. Não, não é assim, Deus não é oráculo. Ele quer falar, mas ele precisa de tempo para escutar. Se você só chega em Deus, despeja, vira as costas e vai embora, ele não é assim que Deus vai responder. Deus é gentil. Jesus Cristo é o cara mais gentil desse mundo. Ele não vai socar sua cabeça assim e falar assim: ô, presta atenção que eu tô falando com você. Não, ele tá aqui para falar. Se você não parar para escutar. Eu tomo cuidado de, em todos os meus devocionais, eu oro, eu leio a palavra, faço ali os meus estudos, mas eu tenho cuidado de passar um tempo em meditação. Não falar nada, ficar em silêncio, deixando os pensamentos virem. E são as horas em que Deus me revela muitas coisas. Às vezes numa imagem, às vezes numa convicção muito forte, que eu saio daquela meditação sabendo assim: eu preciso fazer isso. E é uma convicção que ninguém me tira. Mas eu vejo que muitas pessoas dizem que Deus não responde por isso. Não param para escutar. Só ora e não lê palavra. Só ora e não assiste uma pregação. Só ora e não fica ali, talvez fazendo um jejum, tentando ficar mais nessa concentração, esperando o Espírito Santo falar.
Ou a segunda coisa, Deus já respondeu, ele já falou, mas você não quer obedecer porque não é a resposta que você quer. Pra mim, quando a pessoa vem muito com essa coisa, eu tô há muito tempo pedindo e Deus não responde, pra mim é uma dessas duas situações. Mas o fato é, grandes decisões. Eu digo que em todas as decisões, mas principalmente nas grandes decisões. Deus precisa estar incluído. Não adianta tomar as suas decisões precipitadas, do seu jeito, na tua força, e depois pedir para Deus limpar a lambança que você fez. A gente precisa mudar esse pensamento. Antes de fazer, colocar em oração. Deus, é isso que o Senhor quer? É isso mesmo? É o meu coração que está confuso? É isso mesmo? É o meu ego falando mais alto? Confirma para mim. Se você parar para escutar, Deus vai te responder. Mas você precisa parar para escutar.